Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Nós vamos ler 3 versículos do Novo Testamento em sequência. Efésios, capítulo 2. Esse será relido com destaque apenas no versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. 2 Timóteo, capítulo 1, apenas o versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Passa algumas páginas das Escrituras, Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Os irmãos percebem, nesses 3 versículos, que há expressões em comum. Nos 3 textos que nós lemos, aparece de forma negativa a palavra obras, não por obras. Em Efésios, não por obras. Em 2 Timóteo, não por obras em Tito. Em Efésios aparece a palavra graça. Em 2 Timóteo, a palavra graça. Em Tito, a palavra misericórdia. E pensando nesses 3 versículos, e se o tempo nos permitir, pensaremos em uma outra passagem proferida por Jesus Cristo. Pensando nesses 3 versículos, nós vamos dialogar sobre sola gratia. Antes, porém, desejo externar a minha gratidão ao pastor Célio, pastor Felipe e ao conselho desta igreja, pela confiança em nós depositada, para nesta noite pensar com os irmãos sobre esse tema tão relevante. A igreja está sendo edificada ao longo dessas semanas, vem aprendendo e aprofundando o conhecimento nessa área. E quando nós pensamos em pleno século 21, em 2022,
em nossa condição de evangélicos no Brasil, Pastor Célio, hoje mais do que nunca, se faz necessário pensar, repensar, discutir, apregoar e pregar as solas da reforma. Porque no contexto brasileiro, cada uma de per si está sendo negada e bombardeada em igrejas, pasmem, evangélicas. Eu sei que o meu tema é sola graça, pastor Felipe, mas me permita só um parênteses pequeno. Sola escritura. Só vou lhes dar um exemplo, só um exemplo. Uma das maiores igrejas do Brasil, vou dizer o nome, a Igreja Universal. A sua declaração de fé é pequena, só tem 16 declarações, 16 itens. E a de número 11, a declaração 1/10, diz textualmente que os dízimos, os santos dízimos e as santas ofertas são tão sagrados quanto a Sagrada Escritura. Isso tem consequências? Só tem. Porque o dinheiro do fiel dizimista passa a ter o mesmo peso e o valor que as Sagradas Escrituras para quem defende essa linha. Só lhe deu glória. Está sendo vilipendiado por algumas igrejas e nós já temos aqui no Brasil pastor de uma das maiores igrejas brasileiras que inaugurou a sua própria autoimagem, o seu busto. Parece o Frei Damião ou o Padre Cícero. Eu não vou dizer o nome dele não, mas eu digo o nome da igreja. Paz, meus senhores, igreja séria, que eu respeito, que nós respeitamos, a Igreja Assembleia de Deus, da CGADB. Pastor José Wellington inaugurou seu próprio busto, lá no Ceará. Só lhe deu glória, está sendo vilipendiado. Quando nós pensamos no sola Christus, nós vemos como a igreja do Brasil vem sendo desafiada a pensar sobre esse tema, porque já há alguns pastores ou pregadores ditos coach, é assim que fala? Que diz que você, meu irmão, tem o mesmo valor que Jesus Cristo. Como é o seu nome, meu filho? Hã? É um nome difícil, escolhi logo um difícil. Shirdinês. Tem o mesmo valor que Jesus Cristo? Tem não. Você é um pecador convertido, salvo, lavado no sangue de Jesus, eleito pelo Senhor, vai para o céu, mas Jesus é o Filho de Deus eterno, eficaz, poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és apenas um homem mortal. Então nós não temos o mesmo valor que Jesus Cristo. Quando nós pensamos na sola fides, nós encontramos pastores outrora ortodoxos, pregadores fiéis do Evangelho, como Ricardo Gondim, por exemplo, que hoje abre a boca para dizer: já não creio mais no poder de Deus. Para mim, ele não é onisciente. Teologia relacional, tudo menos fé. E quando chega presbítero Ricardo na sola graça, aí a confusão está feita.
Porque muitos dizem, abrem a boca, falam, pregam, ensinam salvação pela graça, mas não pregam salvação somente pela graça. O advérbio vai fazer uma diferença fenomenal. Eu sou salvo pela graça, mas, espere, qualquer coisa que eu acrescentar à graça, deixa de ser graça. Eu sou salvo pela graça. Eu posso dar alguns exemplos, pastor Célio? Então lá vai. Eu sou salvo pela graça, mas a chave do céu está no dinheiro ou no dízimo. Ou está no tamanho do cabelo da mulher. Ou está num pão, num prato de comida que se dá para um esfomeado. Repito, muitos estão se perdendo na semântica, e mesmo quando pregam, mesmo quando ensinam salvação pela graça, oferecem o legalismo ao pecador. A correta compreensão das Escrituras nos livra de dois extremos. De um lado eu tenho o legalismo, eu tenho que fazer para. Do outro lado eu tenho o antinomianismo, eu não preciso fazer nada. A lei não precisa, ou apenas o cumprimento dos mandamentos? O centro, a exata compreensão das Escrituras, me livra desses dois extremos. E eu aprendo nas Escrituras sagradas. Para os que não creem, as Escrituras dizem: creia e serás salvo. Para os que já creram, as Escrituras dizem: faça e demonstre a sua fé. Não sou salvo pelo que faço, mas Cristo me elegeu nele para fazer a sua vontade em prol desta sociedade. Agora pense no seguinte: Reforma Protestante. Que contexto difícil, né? Começa aquela confusão de indulgências. Mas aquilo era até periférico, porque a teologia medieval, essa sim, é que era complexa. Imagine, por exemplo, um diálogo hipotético, se nós pudéssemos ter um diálogo entre Martinho Lutero, de um lado, e Tomás de Aquino, autor da Suma Teológica. Se Lutero dissesse assim: eu defendo a salvação pela graça, certamente Tomás de Aquino, e quem já leu Aquino sabe disso, diria: Lutero, eu concordo com Vossa Senhoria. Vamos apertar um pouquinho mais. Vamos trazer Calvino para o lado de Lutero. E se Calvino dissesse: como é o seu nome, minha irmã? Irmã Verônica está assistindo àquela palestra hipotética.
E se Calvino dissesse: mas nós defendemos não somente a salvação pela graça, mas nós defendemos a salvação somente pela graça. Talvez viesse ajudar Tomás de Aquino. Vamos pensar em dois outros pensadores e teólogos medievais, escolásticos. Pedro Lombardo, autor das sentenças, Guilherme de Ockham. E talvez ali, naquele diálogo, perguntasse então para Calvino: tudo bem, você fala em salvação somente pela graça, mas que tipo de graça nós estamos falando? A graça operante ou a graça cooperante? E esse debate prossegue até os dias de hoje. Se nós pudéssemos pegar de um lado Calvino, do outro lado Armínio, os dois nunca se conheceram, nunca se encontraram. Até hoje nós falamos nos 5 pontos do calvinismo, do arminianismo, mas nem foram eles os sistematizadores. Isso já acontece depois da morte de ambos em Dort. Mas se nós hipoteticamente colocássemos os dois para conversar, Armínio falava muito em graça preveniente. Mas graça preveniente para Armínio é uma coisa, graça preveniente para Calvino é outra coisa. O que nós pensamos sobre esse assunto, enquanto herança reformada, diverge, por exemplo, de outros pensadores evangélicos da nossa mesma cidade. E é com espanto que às vezes nós encontramos irmãos nossos de outras e até das próprias igrejas presbiterianas, sem entender exatamente o que significa o somente pela graça. Quer ver um exemplo? No mundo interreligioso, esse assunto é desconhecido. Não adianta você conversar com um kardecista, com um budista, com um hindu sobre salvação pela graça. O cara não sabe o que é isso. Primeiro porque o conceito de salvação para essas tradições não tem nada a ver com o nosso conceito evangélico de salvação. É apenas progresso espiritual em reencarnações sucessivas. Segundo, por quê? Porque a mola mestra lá é caridade. Se eu trago a discussão mais para perto, se eu penso, por exemplo, e com muito respeito a quem me escuta, ao adventismo, eu tenho que em 1847, Ellen Golden White teria tido uma visão do trono de Deus. Na sua obra Os Primeiros Escritos, ela diz que chegou no céu, viu Jesus no seu trono e viu 2 tábuas de ouro. Em uma tábua de ouro estavam 6 mandamentos, em outra tábua de ouro estavam 4 mandamentos. E naquela tábua dos 4 mandamentos, do primeiro, segundo, terceiro e quarto, o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado, estava brilhando, pulsando em seus olhos. E assim,
começou a exigência da guarda do sábado. Veja que em um só movimento, como se diz respeito sola Escritura e a sola graça. Porque você pode até ser salvo pela graça, mas não só pela graça. E aí eu repito, tudo que você adiciona ou tenta adicionar à salvação pela graça, a graça deixa de ser graça. E como é que eu sei disso, irmão Jorge? Romanos 11, 5 e 6 me explica. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 11, 5 e 6. Irmão Ricardo, me faça esse favor, vem aqui à frente e leia para nós, Romanos 11, 5 e 6. Do contrário, a graça não é graça. Ou é graça, ou não é graça. Graça é favor imerecido. Graça é dom. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. É dádiva. É presente. Ele me deu. E o que foi que Ele me deu? Se você observar direito, irmãos, na vida espiritual, na sua vida, tudo é dom. Em João 3,16, só alguns exemplos. Deus nos amou e deu o seu Filho. Jesus foi dado. Em Romanos 5,5, o Espírito Santo nos foi dado. Em Romanos 12:3, a fé nos foi dada. Em Romanos 6:23, a vida eterna é dada. Em 1 João 3:1, o amor de Deus nos é dado. Em 1 Coríntios 4:1, Ele nos dá a sua misericórdia. Em Lucas 12:32, Ele nos dá o seu reino. E tu comprou o quê? O teu nome, minha filha? Michele. Tudo foi dado. Nada foi pago por Michele, mas não foi de graça. Foi dado por Deus, mas não foi de graça, porque alguém pagou o preço. Quem pagou o preço? Jesus Cristo. Preço de sangue na cruz do Calvário. Tudo é de graça, porque Ele pagou o preço. Ele nos deu, mas não foi de graça. É de graça para Jorge, mas não foi de graça para o Salvador Jesus Cristo. Vou lhe dar mais 2 exemplos dessa confusão eclesiástica. Nós cantamos aqui Martinho Lutero, Castelo Forte, maravilha. E a tradição luterana, a crítica que eu faço com muito respeito, hoje, desrespeita a memória do reformador. Eu não sei quantos sabem, mas desde 1999, a Federação Luterana Mundial subscreveu
uma declaração conjunta com a Igreja Católica Romana sobre a justificação pela fé. Sobre a justificação. Muitos dizem que esse documento, muitos chamam esse documento de o fim da reforma. Deixa eu lhes mostrar rapidamente no movimento contra a reforma. Um dos grandes pontos foi o Concílio de Trento. Esse concílio durou vários anos, até 1563. E em um dos seus cânones, 819, 1563, no movimento de contra-reforma, a Igreja Católica dizia para os crentes, para os protestantes, para os luteranos, para os reformados: se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, seja anátema. É isso mesmo. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, seja anátema. Com todos esses anátemas proferidos contra a fé reformada, a Federação Luterana sucumbiu e subscreveu um conceito conjunto de justificação com a Igreja Católica. Isso nos chama atenção. Do mesmo modo que nos chama atenção hoje, e esse movimento também já não é de hoje, pastor Felipe já deve ter enfrentado isso desde os idos do seminário presbiteriano, a nova perspectiva sobre Paulo. Alguns expoentes, alguns trabalhos já traduzidos em português, vendendo inclusive com preços, digamos assim, módicos. Mas eu vou usar aquela expressão que nós conhecemos lá de 2 Reis capítulo 4, trazendo a morte na panela, veneno na panela. Teólogos que querem repensar, redefinir o pensamento de Paulo e negam, dentre tantos pontos, a sola gratia. Salvação pela graça. Mas para esses, não somente pela graça. Por isso, prezados irmãos, hoje mais do que nunca se faz necessário nossas mentes e corações estarem voltados nas Escrituras Sagradas, pensando exatamente no dom de Deus. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos trouxe para cá, foi Ele quem nos deu a vida eterna, foi Ele quem nos garantiu o destino eterno, a vida eterna e um lugar nos céus. Todos quantos eleitos pelo Senhor possuem os seus nomes escritos
no livro da vida, como diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, desde os tempos anteriores da eternidade. Salvos somente pela graça, vivendo pela graça, santificados pela graça, pregando pela graça, orando pela graça, perseverando no Evangelho, como diz Judas 24 e 25, pela graça. Até naqueles dias difíceis, sombrios, em que você não tem coragem de se levantar de sua cama, trocar de roupa e vir para a casa de Deus, mas a graça de Deus te acompanha e te traz. Até naquelas ocasiões difíceis da vida, em que dúvidas assaltam os neurônios e abalam os corações, mas a graça de Deus está estendida sobre a tua vida, somente pela graça. Tenhamos diuturnamente essa convicção, porque aqui estamos, aqui perseveramos, e lá no céu nós chegaremos somente pela graça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.